Bom dia, pessoal. Bem-vindos de novo ao nosso projeto Matemática na Quarentena. Eu sou o professor Alisson Gomes Monsores. Antes da gente começar, eu vou pedir que vocês se inscrevam no canal. Se você está assistindo o vídeo aqui pela primeira vez e ainda não conhece, se inscreva no canal, dê uma olhadinha nos nossos vídeos, curta os nossos vídeos, tá? E ative o sininho de notificações. Coloquei aqui embaixo também o endereço do nosso Instagram, tá? Matemática na Quarentena, tá? O Instagram, e a gente acabou de fazer um Instagram, mas diariamente a gente vai estar postando coisas lá, é muito interessante no Instagram a respeito de matemática. Vamos começar? Hoje é a aula 01, tá? Primeira aula de juros. Bom, primeiro vamos entender aqui o que é juros, né? Então, assim, de maneira bem ampla, o que é juros? Juros é a retribuição financeira paga pelo dinheiro emprestado. O que significa isso? Toda vez que você empresta um dinheiro a alguém, essa pessoa tem que te devolver o dinheiro emprestado depois de certo tempo, mas não basta só te devolver o dinheiro que foi emprestado, ela também tem que te devolver uma retribuição financeira, um dinheiro a mais. Por quê? Pelo tempo que ela ficou com o seu dinheiro, né? Então, esse tempo que essa pessoa ficou com o seu dinheiro, ela vai ter que te retribuir por esse tempo. E essa retribuição a gente chama de juros, tá? Então, olha um exemplozinho aí só para elucidar. Se Marcos empresta R$2.000, tá aqui, ó, R$2.000 a Joana por certo tempo, e ao final Joana devolve para Marcos os R$2.000 acrescido de 400, podemos dizer que esses R$400 pagos a mais são os juros do empréstimo, tá? Ou seja, esses R$400 pagos a mais são a retribuição que Joana pagou a Marcos pelo tempo que ficou com seu dinheiro emprestado. Isso é juros, tudo bem? Existem dois sistemas de capitalização. O primeiro sistema de capitalização de juros que a gente vai aprender hoje se chama juros simples, tá? Juros simples. Na próxima aula a gente vai falar sobre juros compostos. Então, o que é juros simples, né? Basicamente, juros simples é o seguinte: dizemos que o sistema de capitalização é de juros simples quando este juros é calculado com base no capital inicial que foi emprestado. Essa é a grande diferença entre juros simples e juros compostos, tá? Então, quando o juros é calculado com base no capital inicial que foi emprestado, a gente está diante de um sistema de juros simples. Eu coloquei aqui as fórmulas, tá, pessoal, que a gente vai utilizar para estudar aí o sistema de juros simples, tá? Então, para estudar o sistema de juros simples, a gente vai estudar essas três fórmulas aqui. Juros igual a capital vezes taxa vezes tempo, ou juros igual a CIT, né? Muito conhecida. A segunda fórmula é a fórmula do montante. Montante é igual ao capital mais os juros. E a terceira fórmula também dá o montante. Montante é igual a capital, que multiplica 1 mais a taxa vezes o tempo. Tudo bem? Essa observação que eu coloquei aqui é muito importante, tá? A taxa e o tempo de aplicação devem estar na mesma unidade, tá? Não podemos fazer cálculos com taxa e tempo de aplicação em unidades diferentes. Botei uma legendazinha aqui só para a gente entender o que é cada letrinha, tá? Que a gente usa. Então, a gente sempre vai usar o C como sendo capital, o I como sendo a taxa de aplicação, o T como sendo o tempo da aplicação, o M como sendo o montante resgatado, né? E o J como sendo os juros devidos, juros produzidos, tá bom? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos começar a ver isso com exemplos, que é muito mais fácil de enxergar com exemplos. Olha o primeiro exemplo vindo aí. Um capital de 4.000 foi aplicado a juros simples durante 5 meses, sobre uma taxa de 1% AM. Pessoal, esse AM aqui, ó, significa ao mês, tá? A gente tem que começar a se habituar com essas siglazinhas. AM significa 1% ao mês. Aí ele diz calcule os juros devido. Então vamos lá, galera. O que eu tenho nesse problema? Eu tenho o capital. Quanto que é o capital? 4.000. O que mais eu tenho? Eu tenho a taxa de aplicação. A taxa de aplicação é 1% AM ao mês. E eu tenho o tempo de aplicação, né? T. Quanto que vai ser o meu tempo de aplicação? 5 meses. Bom, galera, primeira coisa é verificar
se a taxa e o tempo estão na mesma unidade. Então, olha lá, a taxa está ao mês e o tempo está em meses. Beleza, estão na mesma unidade. Se estão na mesma unidade, não precisa fazer transformação nenhuma. É só botar direto na fórmula e calcular os juros, tá? Então, vamos lá. Juros vai ser igual a capital vezes a taxa vezes o tempo. Beleza? Capital eu tenho 4.000 vezes a taxa. Já vou escrever como fração para ficar mais fácil de calcular. 1%. Vezes o tempo, que são 5 meses. Pessoal, vamos cortar 2 zerinhos aqui de baixo com 2 zerinhos de cima para facilitar a conta, tá? Então, aqui nós vamos ter que os juros é 40 vezes 5. Juros é igual a R$200. Não foi solicitado nesse problema, mas se fosse, como que eu faria para calcular o montante, pessoal? Qual é o montante devido? Muito fácil, né? O montante é igual ao capital mais os juros. O que o cara tem que devolver no final do empréstimo, né? O capital que ele pegou emprestado, que é 4.000, mais os juros que a gente calculou que ele vai dever como uma retribuição, que é 200. Então, nesse caso, o montante seria R$4.200. Se tivesse sido perguntado isso no exemplo, que não foi, né? Mas eu calculei aqui só para a gente ver, tá bom? Vamos para o segundo exemplo, tá? Aqui no segundo exemplo, o que a gente tem? Um capital de 6.400 foi aplicado a juros simples durante 1 ano e meio, sobre uma taxa de 0,5 percentual AM ao mês. Calcule os juros devidos. Então, vamos lá, vamos botar o que a gente tem aqui no papel. Eu tenho capital. Quanto que é esse capital? R$6.400. Eu tenho a taxa, pessoal. A taxa, 0,5% ao mês. E eu tenho o tempo. O tempo é 1 ano e meio. Beleza. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente faz é verificar. Lembra lá da nossa observaçãozinha? A taxa e o tempo de aplicação devem estar na mesma unidade de medida. Então, a primeira coisa é a gente verificar isso. A taxa e o tempo estão na mesma unidade de medida? Não. A taxa está ao mês e o tempo está em anos, 1 ano e meio. Então, são unidades diferentes, né? Então, o que eu tenho que fazer? Transformar para que fique na mesma unidade. Vou pegar esse tempo, que é de 1 ano e meio, aqui, e vou transformá-lo, tá? Para que ele fique em meses. Pessoal, 1 ano e meio são quantos meses? 1 ano tem 12 meses. Meio ano tem 6 meses. Então, aqui eu vou ter 12 mais 6, que é igual a 18 meses. Pronto, agora o meu tempo está em meses, né? 18 meses. Vamos calcular. Como é que vai ficar aqui? Bem simples, pessoal. Juros é igual a capital vezes taxa vezes tempo. Juros vai ser igual a capital, 6.400, vezes a taxa, 0,5%, vezes o tempo, que é 18 meses. Bom, vamos começar cortando aqui, 2 zeros de baixo com 2 zeros de cima. Então, o que a gente vai ter aqui? Juros igual a 64 vezes 0,5, eu já vou transformar para uma fração. Quanto que é 0,5 transformado para uma fração? 1 meio, né? Vezes 18. Aí agora eu vou ter o quê? Juros é igual a... Vou dividir esse 18 por 2, tá? 18 por 2 vai dar quanto? 18 por 2 vai dar 9, né? Então, o meu juros vai ser 64 vezes 9.
Vou chegar então no final, que o meu juros vai ser quanto? 60, se a gente não tem aqui, vamos fazer aqui do ladinho, 64 vezes 9, a continha. 9 vezes 4, 36, vão 3. 6 vezes 9, 54, com 3, 57. Então, os juros deu R$ 576. Tá? Vamos para o próximo exemplo. Um capital de 12 mil foi aplicado a juros simples durante determinado tempo e gerou 1.920 de juros. Sabendo que a taxa de aplicação foi de 2% ao mês, calcule o tempo da aplicação. Então vamos lá, vamos escrever o que a gente tem, né? Eu tenho capital, vou começar botando ele aqui, meu capital de R$ 12.000. Eu tenho os juros que foi gerado, né? Depois de determinado tempo, foi gerado R$ 1.920 de juros. E eu tenho a taxa da aplicação. A taxa da aplicação foi de 2% ao mês. O que ele quer saber é o T. Ele quer saber o tempo, né? O tempo T. Quanto tempo ficou aplicado esse capital para gerar esses juros, né? Bom, pessoal, nesse caso aqui eu nem preciso olhar se a taxa e o tempo estão na mesma unidade de medida. Por quê? Porque na verdade eu não tenho tempo, né? Então não tem como conferir se está na mesma unidade. O que eu vou fazer aqui é colocar na fórmula e calcular. E quando a gente encontrar esse tempo, a gente vai encontrar o tempo compatível já com a taxa, que é ao mês. Então já vou encontrar o tempo em meses, tá? Isso tem que ficar claro. Então vamos lá, vamos fazer aqui. Juros é igual a capital vezes a taxa vezes o tempo. O que eu tenho de juros? 1.920 é igual ao capital que eu tenho de 12.000 vezes a taxa. Já vou botar essa taxa em fração, tá? 2% vezes o tempo que eu estou chamando de T. Bom, vamos lá, galera. Vamos começar cortando aqui 2 zeros de baixo com 2 zeros de cima, tá? Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar esse 1.920, vou escrever assim, ó. Tempo é igual ao 1.920 sobre... Esse 120 e esse 2, que estavam do outro lado da igualdade, vão passar para lá para baixo do 1.920, dividindo, tá? Então, lá embaixo vai ficar o 120 vezes o 2, tá? E agora? Agora rolou mais um zerinho para eu cortar. Cortei, né? Então, isso aqui ficou igual a 192 dividido por 12 vezes 2. Bom, dá para simplificar alguém? Dá, né? Vou simplificar, por exemplo, o 192 por 2. Quanto que é 192 por 2, pessoal? O 192 por 2 vai ser 96. Então, ficou 96 sobre 12. Dá para simplificar ainda? Se você já sabe quanto é o resultado, já põe, né? Mas se você não sabe, vamos simplificar por 2 de novo. Estou vendo que os dois são pares, né? Então, vou simplificar os 2 por 2. 96 por 2 vai dar 48. E 12 por 2 vão dar 6. Pronto, agora ficou muito fácil, né? Agora não vou nem mais simplificar. Tempo vai ser quanto? 48 dividido por 6. Já está na tabuada de 6, né? 6 vezes 8, 48. Então, o resultado aqui de 48 por 6 dá 8. Achei o tempo. Lembra que é 8 meses, né? 8 meses, porque a taxa estava ao mês. Tranquilo? Vamos para o próximo. Determine o montante devido em uma aplicação a juros simples de R$ 3.600 durante 3 semestres a uma taxa de 2% ao bimestre. Então, vamos lá, galera. Vamos começar escrevendo o que a gente tem. Eu tenho o capital, tá aqui, 3.600. Tenho a taxa é de 2% AB, tá, pessoal? AB,
Esse AB é ao bimestre, lembra disso, tá? E eu tenho tempo. Meu tempo é de 3 semestres. Pessoal, primeira coisa, o que a gente faz? Verificar se taxa e tempo estão na mesma unidade de medida e não estão, né? A taxa está ao bimestre e o tempo está em semestres. São coisas diferentes. Então, o que eu vou fazer? Eu vou transformar o meu tempo para bimestres, tá? Então, aqui o meu tempo eu vou transformar para bimestres. Pessoal, um semestre, vou escrever aqui, um semestre, ele tem quantos bimestres? Um semestre tem 6 meses, não é isso? 6 meses. E um bimestre? Um bimestre tem 2 meses. Então se a gente fizer essa conta, 6 por 2, eu vou descobrir que um semestre tem 3 bimestres. Tranquilo? Bom, mas o meu tempo aqui são 3 semestres. Então, o meu tempo são 3 vezes... Quantos bimestres tem um semestre? Tem 3 bimestres. 3 vezes 3 bimestres. Tá? Porque eu tenho 3 semestres. Cada semestre tem 3 bimestres. Então, 3 vezes 3, quanto eu vou ter aqui? 9 bimestres. Beleza. Já descobri o meu tempo, né? O meu tempo de 3 semestres é a mesma coisa que 9 bimestres. Agora eu vou calcular. Vamos lá, né? Os juros aqui, capital vezes a taxa vezes o tempo. Então, eu vou ter juros igual a quanto? Juros vai ser o capital 3.600 vezes a taxa. Quanto que é a taxa? Já vou escrever em porcentagem. 2% ao bimestre, vezes o tempo, que eu já calculei que são 9 bimestres. Vou cortar 2 zeros de baixo com 2 zeros de cima. O meu juros vai ser 36 vezes 2 vezes 9. Ou melhor, já vou fazer aqui 36 vezes 2, 72 vezes 9. Vamos fazer a continha aqui do lado. 72 vezes 9. 9 vezes 2, 18. Vai 1. 7 vezes 9, 63. Com 1, 64. Então meus juros... Quanto deu meus juros? R$648. Tudo bem? Mas ele não queria os juros, né? Olha o que ele quer aqui, ó. Vamos ler de novo. O que ele quer? Ele quer o montante. Mas aí é fácil. Montante é igual a capital mais juros. Montante vai ser o meu capital, que era 3.600, mais o meu juros, que deu 648. Então chegamos no valor de montante de R$4.248. Pronto, achamos o que o problema queria. Tudo bem? Montante igual a R$4.248. Pessoal, só de curiosidade, eu vou dar uma apagada agora aqui na metade desse problema, tá? E eu vou resolver ele de uma outra fórmula. Eu comecei resolvendo usando essa fórmula aqui, pessoal, ó. Essa aqui, ó. Juros igual a capital vezes taxa vezes tempo. Então, calculei os juros, depois eu somei com capital para achar o montante. Mas tem uma outra maneira de fazer, que é usando aquela terceira fórmula que eu apresentei para vocês lá nos primeiros slides. E eu vou usar essa fórmula aqui agora para mostrar uma outra maneira de fazer esse problema, tudo bem? Então agora, pessoal, eu vou usar essa fórmula aqui, ó. Deixa eu voltar aqui para vocês verem. Eu vou usar essa fórmula aqui, a fórmula C, tá vendo? Montante igual a capital que multiplica 1 mais I vezes T. Vamos lá. Olha a fórmula que eu vou usar aqui. Montante
montante é igual a capital que multiplica 1 mais I vezes T. Então, vamos lá. Montante, eu quero saber quem é. Capital, 3.600 vezes, dentro do parênteses vai quem? 1 mais I. Quem é I? Pessoal, para ficar mais fácil de fazer a conta aqui, como 1 está em decimal, né? Número inteiro, eu já vou botar o I em decimal ao invés de em fração. 2%. Quanto que é 2% em decimal? A gente viu lá nas aulas de porcentagem, né? 2% é 0,02 vezes o tempo. Tempo eu já vi aqui que são 9 bimestres, então vezes 9. Tudo bem? Então aqui vai ficar montante é igual a 3.600 vezes o quê? 1 mais 0,02 vezes 9 dá 0,18. Então, montante vai ser igual a 3.600 vezes 1 mais 0,18 dá 1,18. Pronto, agora é só a gente fazer essa continha aqui. Isso aqui vai dar montante igual ao quê? 3.600. Para ficar mais fácil de fazer essa conta, eu vou transformar numa fração. 118 sobre 100. Vou cortar 2 zeros de baixo com 2 zeros de cima. Então, o resultado final vai ser montante é igual a 36 vezes 118. E aí, se vocês fizerem essa continha, tá? Vai dar aquele valor lá que a gente já tinha feito. Esqueci agora exatamente quanto deu. Mas vamos fazer aqui do lado, tá? 118 vezes 36. 6 vezes 8, 48, vão 4. 1 vezes 6, 6. Com 4 que foi, são 10. Vai 1. 1 vezes 6, 6. Com 1 que foi, 7. Separa a última casa e continua fazendo as multiplicações. Agora, 3 vezes 8, 24, vão 2. 3 vezes 1, 3, com 2 que foi 5. 3 vezes 1, 3. Agora a gente soma, né? Então aqui vai ficar 8, 4, 7 mais 5, 12 e vai 1. 1 mais 3, 4. Exatamente isso, lembrei agora. 4.248. Esse é o montante devido que a gente estava procurando. Fizemos essa questão de duas formas, tá, pessoal? A primeira calculando os juros e a segunda calculando direto o montante pela fórmula do montante, tá? As duas formas você chega lá, tudo bem? Só quis mostrar aqui duas maneiras de fazer. Mais um exemplozinho aqui. Descubra qual a taxa bimestral de juros simples que deve ser aplicado R$ 2.400 durante 3 anos para gerar um montante de R$ 3.048. Vamos lá, vamos escrever o que a gente tem aqui. Eu tenho capital, que vai ser aplicado, que é R$ 2.400. Eu tenho tempo de aplicação, que esse tempo de aplicação é 3 anos, né? Eu tenho montante. O montante que vai ser gerado após esses 3 anos vai ser R$ 3.048. E eu quero descobrir a taxa. Só que ele me deu aqui uma regrinha. Olha o que ele escreveu aqui. Ele me disse que ele quer que essa taxa seja bimestral, ao bimestre, tá? Então, essa regrinha ela meio que me trava um pouco de fazer a conta de uma vez. Porque o meu tempo não está em bimestres, o meu tempo está em anos, tá vendo? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é pegar o meu tempo e passar para bimestres. Por quê? Porque quando eu fizer o cálculo, eu já vou achar essa taxa aqui desconhecida, essa taxa que eu não sei, direto em bimestres, né? Direto ao bimestre, né? Taxa bimestral. Não vou precisar fazer conversão nenhuma, tá? Então, olha o que eu vou fazer aqui. Primeira coisa aqui, eu vou pegar esse tempo, T,
que é de 3 anos, e vou transformar para bimestres, tá? Ah, vamos ver. 3 anos. Pessoal, um ano tem quantos bimestres, hein? Um ano tem 6 bimestres. Não é isso? 6 bimestres. 6 vezes 2, 12, né? Ah, e eu tenho 3 anos, então o meu tempo vai ser 3 vezes 6, que é igual a 18 bimestres. Pronto, achei o meu tempo já em bimestres. E agora, o que eu vou fazer? Agora eu vou calcular. Vamos lá. Eu tenho juros? Bom, eu não tenho juros assim de forma direta, mas eu tenho ele de forma indireta. Por quê? Porque montante é igual a capital mais juros. Eu tenho montante. Quanto que é o montante? R$ 3.048. Eu tenho o capital. Quanto que é o capital? R$ 2.400. Então, se eu subtrair o montante do capital, 3.048 subtraindo 2.400, eu vou ter exatamente o meu juros. Ah, então aqui, ó, eu já sei que o meu juros vale quanto? R$ 648. Tudo bem? E agora? Agora que eu tenho esse meu juros, eu posso jogar na fórmula dos juros para achar aquela taxa. Juros é igual a capital vezes a taxa vezes o tempo. Então, vamos lá. Os juros, 648, é igual ao capital. Quanto que é o capital? 2.400 vezes a taxa, vou chamar de I, porque eu quero exatamente descobrir quanto é a taxa, né? Vezes o tempo, que são 18 bimestres. Tudo bem? Ah, então agora o meu I vai ser o quê? Vai ser 648 dividido por 2.400 vezes 18. Tranquilinho? Bom, vamos ver aqui como é que vai ficar. Esses dois zeros eu vou reservar eles aqui embaixo, porque eu já tenho uma malícia de perceber que isso vai me ajudar a botar a taxa já em percentual, né? Então, eu vou fazer o seguinte, ó, vou escrever assim, ó, I é igual a 648 sobre, ao invés de escrever 2.400, eu vou escrever 24 vezes 18 vezes 100. Aqueles dois zeros eu deixei eles separados, tá? Para quê? Porque agora eu vou fazer todas as simplificações que der para eu fazer, tá? Então, 648, vamos simplificar aqui com o 24 por 2. Ambos por 2, tá? Então, 648 por 2 vai dar 324. E o 24 por 2 vai dar 12, tá? Vamos fazer mais uma simplificação aqui por 2. Com o 12 e com o 324. 324 por 2 vai dar quanto? 324 por 2 vai dar 150 mais 12, 162. E o 12 por 2 vai dar 6, tá? Bom, vamos fazer mais... Não, vou reescrever aqui, tá? Porque está acabando o meu espaço aqui. Então, ficou I é igual a 162 dividido por o quê? 6 vezes 18 vezes 100. Tá, vamos ver se dá para simplificar mais um pouquinho. Vou simplificar o 162 por 2, vai dar 81. E vou multiplicar e vou simplificar o 6 por 2, vai dar 3. Beleza? Agora eu vou fazer o quê? Eu vou simplificar por 3, pessoal. 81 por 3, 27. E morre esse 3 daqui de baixo. Certo? Beleza. Agora esse 27 e esse 18, eu vou simplificar de novo. 27 por 9. 27 por 9 vai dar
3. E o 18 por 9 vai dar 2. Ah, cheguei numa coisa boa agora, ó. Vou reescrever aqui. I é igual a 3 sobre 2 vezes 100. Pessoal, 3 sobre 2, dá para você fazer essa divisão. 3 sobre 2 é o quê? Essa parte aqui, ó. 3 sobre 2. 3 sobre 2 é 1,5. E aqui embaixo sobrou o 100. Ah, esse 100, viu por que eu deixei esse 100 reservado? Porque ele já era o nosso percentual. Pronto, achei a taxa. Olha a taxa aqui. I é igual a 1,5%, tá? Não esquece que já achamos ao bimestre, né? Por que já achamos ao bimestre? Porque o tempo a gente já tinha colocado em bimestres. Então, pronto, qual é a taxa que foi aplicado? Taxa de 1,5% ao bimestre. Vou escrever aqui no finalzinho, taxa igual a 1,5% AB, ao bimestre. Tudo bem? Pessoal, tinha mais um exemplozinho para a gente ver, mas eu acho que já está bom, já está de bom tamanho e o vídeo já ficou muito longo, tá? Esse próximo exemplo a gente vê em outra aula aí. Não se esqueçam, tá? De curtir aí os nossos vídeos e se inscrever no canal, tá? Na nossa próxima aula, aula 02, a gente vai falar de juros compostos e vai ser realmente muito interessante. Não percam essas aulas, tá? Assim que terminar as duas aulas de juros, as 3 aulas de juros que eu programei, eu vou disponibilizar uma folha com exercícios, uma listagem de exercícios com bastante exercícios aí de juros simples e juros compostos para que vocês possam treinar, tá? E aí, oportunamente, eu tiro dúvidas e faço uma videoaula só resolvendo exercícios também. Grande abraço, bons estudos a todos aí.